Aceitação. Eu li esse livro aqui, O Poder do Agora, há um tempo atrás. E nesse livro eu aprendi que aceitar o agora é muito importante. E hoje de manhã, quando eu estava escrevendo algumas ideias, algumas reflexões, eu escrevi exatamente sobre isso. Exatamente sobre a aceitação. Em aceitarmos o que é e a partir disso planejarmos a nossa rotina. Então, pensando nisso, eu vou seguir. Eu vou pegar o que eu li agora, o que eu escrevi de manhã e vou falar, vou ler, vou conversar contigo agora sobre isso. Sobre a aceitação do que é e da necessidade da gente ter um planejamento. O primeiro tópico que eu escrevi é que a preocupação e a ansiedade com o amanhã gera uma insatisfação com o hoje. A ansiedade em si é um sentimento, uma sensação que é gerada pela preocupação por um futuro. A ansiedade, ela ocorre devido a uma preocupação exagerada, intensa de um futuro, do que pode acontecer, do que vai acontecer. Então a gente tem ansiedade quando a gente fica muito preocupado com o que pode acontecer, com o futuro. Por exemplo, eu fui convidado para fazer uma palestra. Eu tenho que palestrar para 1000 pessoas no palco, em pé ali na frente de todo mundo. Esse convite é daqui a 10 meses, por exemplo. Eu já fico com uma sensação de ansiedade, porque eu estou antecipando o que vai acontecer no futuro. Só que tem um detalhe, a gente fica muito preocupado com o futuro, com o que vai acontecer lá naquele momento, com o convite lá do futuro, em vez de eu me preocupar com o presente, em vez de eu me preocupar em me aperfeiçoar, em vez de eu me preocupar em trabalhar no hoje, em estudar mais como que eu posso fazer uma apresentação melhor. Em vez disso, a gente fica preocupado com o futuro. Com o futuro que às vezes pode acontecer, pode não acontecer. Então a gente tem que ter esse cuidado, a gente tem que viver no hoje. Além disso, quando a gente fica muito preocupado com o futuro, a gente se pergunta muito também sobre o que eu quero ser, sobre o que eu posso ser no futuro, o que eu farei no futuro, o que eu ganharei no futuro, o que eu posso conquistar no futuro, o que eu quero fazer amanhã. Tudo gira em torno do amanhã. A preocupação, a ansiedade com o futuro gira em torno do amanhã. Só que a gente esquece do hoje. A gente esquece que a nossa vida acontece no hoje, não é no amanhã. A nossa vida acontece no hoje. E a gente esquece disso. Além disso, quando a gente fica muito preocupado com o amanhã, com o futuro, a gente começa também a almejar muitas coisas e a gente acaba ficando insatisfeito com o que a gente já tem hoje. A gente fica pensando em tudo que a gente pode conquistar no futuro e daí quando a gente olha para o nosso presente, a gente acaba ficando insatisfeito pela nossa situação de vida atual. Entende? A nossa preocupação futura acaba gerando uma insatisfação com o hoje. A gente gasta muito mais tempo planejando como vai ser o futuro do que planejando como vai ser o meu agora. Eu gasto mais energia me preocupando com o que pode ser amanhã do que me preocupando com o que é agora. A gente esquece que a nossa vida acontece no hoje. A gente esquece que a nossa vida acontece no agora. A gente esquece que o nosso futuro só vai acontecer se o nosso presente acontecer, se o nosso presente existir. Se o meu presente não existir, o meu amanhã não vai existir. A preocupação com o futuro, ela também deixa a gente preso numa ilusão futura sobre algo que a gente ainda não conseguiu conquistar. Não sei se dá para entender, mas, por exemplo, eu fico muito apegado ao futuro, ao que pode acontecer no futuro. Eu fico imaginando muito o futuro e eu acabo deixando de focar no hoje. E quando eu deixo de focar no hoje, o meu futuro é apenas uma ilusão da minha cabeça.
Eu vou entrar nesse assunto depois, mas de uma maneira mais rápida. Se eu tenho um bom planejamento futuro e eu dou meus passos no hoje, o meu futuro é construído. Agora, se eu fico preso na ilusão de um futuro e esqueço do hoje, o meu futuro é apenas uma ilusão. Ele não é uma possibilidade. Então, se a gente quer realmente ter um futuro bom, se a gente quer realmente uma mudança de vida, a gente tem que focar no hoje. A gente não pode ser insatisfeito com o hoje, porque o hoje é o que vai definir o que a gente vai ser amanhã. Então a gente tem que focar no hoje e a gente tem que aprender a aceitar o que é. E daí agora, indo para o outro tópico que eu escrevi hoje de manhã, que é aceitar o que é hoje e ter mais calma. Aceitar o que é hoje é uma coisa que eu também li nesse livro aqui, O Poder do Agora. Em muitos momentos o autor ficou falando sobre aceitar o hoje e não se preocupar tanto com o futuro. Eu fiquei pensando, tá, mas como que eu vou aceitar o agora e não vou me preocupar com o futuro, vou deixar o meu futuro de lado? Eu preciso me preocupar com o agora, eu preciso me preocupar com o meu futuro, na verdade. Eu preciso planejar, eu preciso ter metas, eu preciso construir, eu preciso tudo. Calma. Uma coisa que eu entendi nesse livro é que a gente tem que entender o que a gente tem hoje, a gente tem que aceitar o que a gente é hoje, o que a gente tem hoje, e a partir disso, planejar o nosso futuro, planejar metas, planejar objetivos, planejar, ter um plano de ação para o que eu vou fazer no futuro é importante. A gente tem que ter isso. Se eu não tiver um planejamento, eu vou ficar perdido no meu dia a dia, no que eu tenho que fazer. Mas, uma coisa importante. É importante eu ter planejamento, sim, mas é muito mais importante eu focar nos passos que eu dou hoje dentro desse meu planejamento. Eu tenho que focar nos passos que eu dou hoje, porque se eu não der esse foco para os passos que eu dou hoje, não vai adiantar eu ter planejamento, porque se eu só tiver o planejamento e não focar no hoje, não fazer no hoje, não fazer no agora, esse planejamento só vai ser um planejamento, só vai ser um plano ali e que não vai ser colocado em ação, que não vai ser colocado em prática. Então, é importante sim planejar. É importante eu ter um plano de ação, eu pensar no que eu vou fazer, eu pensar nas minhas metas, eu pensar nos meus objetivos. É importante sim eu definir isso, é muito importante. A gente tem que fazer essa definição. Mas é muito mais importante os passos que eu dou hoje. Porque os passos que eu dou hoje vão definir se o meu objetivo vai ser alcançado no futuro. Se eu foco no que é hoje, se eu aceito o que é hoje, se eu trabalho com as ferramentas que eu tenho no hoje, é muito mais fácil eu alcançar o que eu desejo no futuro. Porque se eu não focar no hoje, e eu acho que essa é uma coisa que a gente pode ilustrar agora, se eu não focar no hoje, se eu não colocar em prática no hoje, eu vou ficar esperando a todo momento o momento certo. Eu vou ficar esperando ter a melhor qualidade, eu vou ficar esperando fazer o melhor curso, eu vou ficar esperando o momento certo, o momento perfeito para fazer algo. Só que a gente esquece que momento perfeito não existe. Momento perfeito não existe, a gente faz o momento. A gente faz o momento e para a gente fazer o momento a gente precisa começar no hoje, a gente precisa fazer no hoje. Planejar é importante, mas fazer no hoje é muito mais importante. Além disso, uma mudança de vida, ela não acontece, sabe, da noite para o dia. A mudança não acontece de uma hora para outra. Uma mudança de vida, ela acontece num processo. A gente tem vários estágios da mudança, a gente tem várias etapas de uma mudança e que a gente passa por essas mudanças. E uma mudança, ela não acontece de uma maneira rápida. Ela tem um processo.
Uma mudança tem um processo. E a gente tem que aceitar esse processo, a gente tem que entender esse processo, a gente tem que entender como que funciona esse processo da mudança para que a gente realmente consiga mudar. Se eu tiver um ditado popular esse, a pressa é inimiga da perfeição. E é verdade. É verdade. A mudança ela tem um processo e a gente não pode querer agilizar esse processo. A gente tem que respeitar o processo, a gente tem que respeitar o momento da mudança. Se eu quero mudar um hábito, se eu quero começar algo novo, eu tenho que respeitar o processo da mudança. Não vai ser de um dia para a noite que eu vou adquirir um hábito. Adquirir um hábito exige repetição, exige consistência, exige mais repetição, exige mais consistência, exige melhoria desse hábito, melhoria do que eu posso melhorar, entende? A mudança, ela não acontece de uma maneira rápida. A mudança concreta, a mudança na nossa situação de vida, uma mudança financeira, por exemplo, ela tem um processo para acontecer. Essa mudança financeira maior, ela vai acontecer a partir de pequenas mudanças nos meus hábitos diários. A mudança concreta vai acontecer depois de um processo. E a gente tem que entender esse processo e ter calma com esse processo. Mas, uma coisa que eu estava vendo num vídeo de um youtuber, hoje ou ontem, que ele falou que mudar algo concreto exige um tempo, exige um processo, mas mudar um pensamento pode ser agora. Mudar um pensamento pode ser depois de ouvir um vídeo, pode ser depois de uma conversa com um amigo, depois de uma conversa com um psicólogo. O pensamento eu consigo mudar agora. O que eu estou pensando agora, o que eu estou pensando nesse momento, eu posso mudar agora. A mudança concreta pode demorar, mas o meu pensamento ele pode mudar de uma maneira bem mais rápida. E antes de eu querer mudar algo concreto, eu preciso mudar o meu pensamento. Um pensamento vai gerar um comportamento. E um comportamento também gera um pensamento, mas vamos pensar nessa linha de um pensamento gera um comportamento. Se eu mudar o meu pensamento, se eu mudar o meu modo de pensar, eu tenho mais possibilidade de mudar um comportamento. E se eu tenho a possibilidade de mudar um comportamento, eu posso com mais facilidade alcançar aquele objetivo que eu desejei, aquele objetivo que eu coloquei como meta. Se eu mudo um pensamento, eu posso mudar um comportamento. Entende? Entende? Mudar um pensamento muda o meu comportamento. E quando eu mudo o meu comportamento, eu tenho mais possibilidade de alcançar o longo prazo. Então, para finalizar nesse tópico aqui, se tu quer realmente mudar a tua situação de vida, mude os seus pensamentos para mudar os seus comportamentos e foque no longo prazo. Foque no longo prazo. Eu ia falar mais uma coisa aqui agora, mas fugiu da minha cabeça. Mas foque no longo prazo. Foque no longo prazo porque é o longo prazo que vai definir uma mudança de vida, uma mudança na nossa situação de vida. É interessante isso porque a gente tem que focar no longo prazo, porque o longo prazo é o que realmente importa, mas eu tenho que cuidar dos meus passos que eu dou hoje, eu tenho que aceitar o que é hoje, eu tenho que focar no que é hoje. Entende? Entende esse ponto importante? Eu preciso focar no hoje, eu preciso focar nos meus passos de hoje, porque os meus passos de hoje são os mais importantes. Mas, quando eu penso em planejamento de algo, eu tenho que focar no longo prazo. O longo prazo é o que define os resultados na nossa situação de vida. Só que eu preciso estar completo no hoje. Eu preciso estar completo no hoje para que eu consiga alcançar esse objetivo no longo prazo. Se eu não aceito a minha situação atual
E se eu não trabalho a partir da minha situação atual, eu não vou ter uma consistência no longo prazo. Eu não vou ter uma consistência nesse processo da mudança e conseguir alcançar o que eu desejo. Para eu alcançar o que eu desejo, eu preciso aceitar o que é e preciso trabalhar a partir do que é, a partir do que eu tenho hoje. A partir do que eu tenho hoje, eu consigo construir o meu amanhã. Entendeu? Agora, indo para o outro tópico que eu escrevi a partir de uma sequência de aulas que eu estou vendo, que é sobre organização, sobre planejamento. E eu já falei sobre planejamento aqui. Eu já falei sobre planejamento, mas eu quero entrar um pouquinho mais nisso. É importante eu ter um bom planejamento. Eu ter um bom planejamento é necessário para que eu mude a minha situação de vida. Eu vou voltar no que eu disse anteriormente. Eu tenho que aceitar o hoje, mas aceitar o hoje não quer dizer que eu não tenho que planejar a minha vida, que eu não tenho que planejar os meus objetivos, que eu não tenho que estruturar o que eu quero fazer da minha vida. Eu preciso. Ter um bom planejamento é importante para que a gente se mantenha no longo prazo, que a gente se mantenha nos nossos objetivos. Sem um planejamento adequado, a gente vai ficar perdido. Sem um plano de ação adequado, eu vou ficar perdido. Então é importante eu ter um bom planejamento. Eu preciso definir objetivos maiores, mais macros e para micros. Eu preciso definir o meu propósito de vida, daí a partir disso eu preciso definir metas maiores a longo prazo, eu preciso definir metas anuais, eu preciso definir também metas semestrais, trimestrais, mensais e semanais. Eu preciso ter tudo isso definido. Eu preciso ter todos esses planejamentos. Quando eu falo de planejamento, o macro ele vai ser mais geral, não vai ser muito detalhado. Agora, quando eu vou para o micro, quando eu vou pensar no que eu vou fazer na próxima semana, no próximo mês, eu tenho que ter mais detalhes sobre isso, porque esses meus objetivos, essas minhas metas mais curtas em si, são elas que vão definir se aquele objetivo maior, mais macro, vai ser alcançado. Ou seja, os meus passos de hoje precisam ser planejados para que eles andem alinhados com os meus objetivos, com os meus propósitos maiores. Eu preciso ter um bom planejamento. Sem um bom planejamento, a gente vai ficar perdido num labirinto e não vai saber onde sair ou para onde ir. Se eu tiver um bom planejamento, eu não vou sair de um labirinto. Essa é a verdade. Eu vou ficar igual um ratinho num labirinto. Sem sair, sem saber qual o caminho, eu preciso ter um bom planejamento. Só uma pausa rápida aqui. Se tu quer saber mais sobre como construir uma estrutura em que tu vai ter o teu propósito, tu vai ter os teus objetivos, os teus comportamentos e o que tu tem que fazer no teu dia a dia, assiste esse vídeo aqui. Eu vou deixar linkado um vídeo aqui, que foi um vídeo que eu fiz e que eu falei sobre uma estrutura em triângulo, que a gente coloca tudo isso, coloca propósito, objetivos maiores, objetivos menores. É uma estrutura bem legal e pode te ajudar a definir também o que tu pode fazer. Vai te ajudar a visualizar o que tu pode fazer e como tudo se interliga, como tudo isso se relaciona. Então, assiste esse vídeo porque é bem interessante. Agora, voltando um pouquinho para o que a gente estava falando, ter um bom planejamento é essencial para que eu consiga dar os meus passos em rumo ao destino que eu coloquei, rumo ao objetivo que eu coloquei. É importante que a gente trace uma rota. É importante que eu coloque um objetivo no meu dia. É importante que eu faça esse planejamento. Mas, de novo para tu guardar isso. Mas é muito importante eu cuidar dos meus passos de hoje. Eu não posso esquecer deles. Por muito tempo na minha vida eu fiquei pensando muito em planejamento.
em organizar muitas coisas, em organizar como que vai ser o meu futuro, organizar como que vai ser o meu próximo ano, em organizar metas, organizar objetivos, organizar tudo. Enfim, eu fazia todo tipo de organização. Mas eu esqueci de uma coisa bem importante. Eu esquecia do hoje. É isso. Eu esquecia do hoje. Eu esqueci de colocar em prática no hoje. E tu sabe qual que foi a minha consequência disso, o resultado disso? É que todo o planejamento que eu tinha colocado não servia para nada. E eu não conseguia alcançar esse meu planejamento porque eu não conseguia colocar em prática, porque eu não colocava em prática. Fosse por procrastinação, por medo, ansiedade, enfim. Ansiedade de um futuro. Eu preciso colocar em prática hoje para que o meu planejamento aconteça na realidade. Se eu não colocar em prática hoje o que eu planejei, o meu planejamento, a minha organização vai ser só uma mera ilusão. Vai ser só uma mera ideia no mundo que ninguém teve acesso, enfim. Se eu quero fazer alguma diferença na minha vida, eu preciso colocar em prática o meu planejamento. Tudo é interligado. Eu preciso planejar e eu preciso praticar. Eu preciso praticar no hoje para que eu realmente tenha resultado na minha vida. O planejamento em si, ele não vai... Daí, esse é um ponto importante, uma reflexão interessante. O planejamento em si, ele é bem importante. É muito importante eu planejar o que eu tenho que fazer. Mas o planejamento não garante que eu vá colocar em prática o que eu preciso. O planejamento não garante isso. O planejamento serve como um guia para que a gente consiga se nortear no que eu estou fazendo e para que eu identifique se o que eu estou fazendo vai me ajudar a alcançar aqueles meus objetivos maiores. Planejamento serve como um guia, mas o planejamento não garante que eu vou colocar em prática. Colocar em prática é uma outra história, é uma outra coisa. Eu preciso colocar em prática. Colocar em prática é necessário, independente de planejamento ou não. Mas, com planejamento, os meus passos de hoje são dados com mais qualidades e também são dados com um objetivo, com um propósito. Se eu tenho um planejamento e eu não coloco em prática, eu só vou ficar na parte da organização do planejamento. Agora, se eu só coloco em prática sem nenhum planejamento, eu vou ficar perdido. Eu vou ficar sem saber para onde ir. Para que a gente tenha um bom resultado, para que a gente consiga realmente tirar do papel o que eu desejo, eu preciso ter um bom planejamento e eu preciso colocar em ação, independente da circunstância, independente do nosso momento. Eu tenho um objetivo grande, mas eu preciso começar pequeno hoje. Eu preciso começar a dar os passos de hoje. Então, é bom ter um planejamento, mas tudo anda junto, os passos de hoje andam junto com o planejamento. Eu tenho que ter um bom planejamento, mas eu tenho que cuidar dos passos que eu dou hoje e preciso dar os passos que eu dou hoje para que eu consiga alcançar o que eu desejo. Entendeu? Falei bastante coisa. Falei sobre ansiedade, preocupação, sobre aceitar o que é, sobre ter calma, ter paciência, porque o processo da mudança é lento e a gente tem que respeitar o processo. Falei sobre planejamento, que é importante a gente definir planejamentos grandes, pequenos, curtos, enfim, falei sobre planejamento. Agora, para concluir tudo o que foi dito, eu vou te elencar agora os principais pontos desse vídeo que tu precisa guardar, tu precisa anotar. Pega um papel, pega uma caneta, sei lá, pega um bloquinho de anotação, pega um bloquinho que tu tem do teu lado aí, anota, rabisca, enfim, anota na mão também, mas enfim, anota esses pontos. Não fique focado no que pode ser. Foque em ser hoje. De novo. Não fique focado no que pode ser. Foque em ser hoje.
Aceite o presente como ele é e trabalhe hoje para mudá-lo. Planeje o seu processo, mas foque nos passos de hoje, pois eles definem se alcançaremos o objetivo definido. Anotou tudo que eu acabei de falar? Se tu não anotou, volta um pouquinho o vídeo, anota porque é muito importante. Focar no hoje, planejar é importante. Então, volta um pouquinho, anota e guarda isso num papel, numa gaveta, enfim, guarda no lugar que tu achar melhor para tu realmente conseguir aplicar isso no teu dia a dia. E não esquece, eu vou deixar aqui linkado um vídeo. Vai nesse vídeo, assiste, porque ele pode te ajudar a construir uma estrutura de objetivos, uma estrutura de propósito. Então, assiste esse vídeo. E se tu tem alguma dificuldade em focar no hoje, se tu tem alguma dificuldade com isso, coloca aqui nos comentários qual que é a tua dificuldade. Esse simples ato de tu colocar aqui nos comentários já vai ser um modo de tu observar o teu hoje e a partir disso conseguir mudar. A observação do hoje, a aceitação do hoje, o entendimento do que é hoje nos ajuda a planejar a nossa vida de uma maneira mais adequada. Para eu fazer um bom planejamento, eu preciso entender o meu momento atual. Então, coloca aqui nos comentários qual que é a tua dificuldade em focar no hoje e olha para esse comentário. Olha para esse comentário e observe. Entendeu? Então, foque no hoje e, para não esquecer, bora mergulhar comigo no hoje?